Graça e paz, a gente está chegando ao 29º dia nessa jornada. E aqui fala sobre esse texto, versículo de número 23. Ele fala que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Se sabedoria é exatamente tomar decisões certas, a palavra decisão vem do latim cisão, de cortar alguma coisa. Existe nesse final de estudo uma chamada para mim e para você. Será que existem algumas coisas na sua vida que você está precisando cortar, podar, tirar fora, parar de encobrir ou expor? A soberba precede a ruína, e isso está ligado àquilo que eu estou querendo esconder. Seria como continuar colocando lixo debaixo do meu tapete. Tem uma história na Bíblia que chama muito a atenção. Lá em Lucas 15 fala sobre a mulher que tinha 10 dracmas. Havia um voto, uma aliança, um pacto feito entre o noivo e a noiva nos tempos de Jesus, onde o noivo vinha encontrar-se com a noiva, ele dava um colar com 10 dracmas. E quando a noiva ia se encontrar com seu noivo, o noivo ia olhar para ela e ia descobrir se ela guardou aquela joia que ela recebeu com a honra devida. E se a noiva fosse encontrada naquele dia sem uma das dracmas ou sem o colar, isso simboliza que ela não honrou o voto que ela fez então com o noivo dela. O texto de lá diz que aquela mulher então perdeu uma das dracmas dentro de casa e ela pegou uma lamparina e ela começou a procurar dentro da sua própria casa. E a lamparina, ela tinha exatamente essa função aqui. Ela tinha um local de colocar o azeite, ela tinha um local onde colocava-se o pavio e tinha que ter o fogo. Então 3 elementos tinham que ter para que ela pudesse então voltar à sua aliança. Ela precisava então do recipiente, do vaso, precisava do caminho para o fogo, que é a ideia de Jesus, e ela precisava de fogo. 3 coisas a gente precisa para que a gente possa então renovar a nossa aliança com o Senhor. Olhar para dentro da nossa própria casa, olhar para dentro de nós mesmos, ver aquilo que está perdido dentro de nós. O texto diz que ela varreu a casa com diligência e até encontrar. E quando assim ela o fez, ela chamou os seus amigos e fez uma grande festa, e foi uma grande alegria. De repente, a soberba, ela está ligada em a gente continuar tentando e lutando, sem parar para avaliar e para entender que a nossa altivez está nos impedindo, de fato, em chegar em lugares altos. Muitas vezes nós estamos como alguém com mau hálito, querendo beijar na boca das pessoas. Nós estamos como alguém com mau hálito, onde todo mundo sabe ao nosso respeito e a gente parece que a gente está ali de besta, de bobo e de insensato, e só a gente não consegue cheirar o nosso próprio mau cheiro. O soberbo é aquele que é altivo, é aquele que é arrogante, é aquele que é prepotente, é aquele que todos sabem do seu currículo, do seu histórico. E às vezes as pessoas sabem mais sobre você do que você imagina. Não somente os terapeutas, os homens que conhecem os sinais e as lições que as pessoas dão na vida, mas existe alguém que sabe tudo a seu respeito. É Deus. Toda uva, para que ela possa continuar dando mais e mais a cada ano, ela precisa ser podada. Nós estamos numa região de café onde todo ano se colhe e logo depois então que se tira o melhor fruto, precisa então ser podada, colocar um novo adubo, cuidar da terra, irrigar e tratar. O soberbo é alguém que não se deixa ser tratado, que não se deixa ser cuidado, que não se deixa ser lapidado. Por isso, o texto do versículo de número 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A palavra humildade, ela está ligada exatamente a isso, a gente voltar para humus, voltar para a terra, voltar para o pó e reconhecer que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. O versículo de número 1 do capítulo 29 diz que o homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a sua cerviz, mas ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Cuidado, quem não se dobra, se quebra. Quem não faz reforma, quem não faz conserto, quem não faz revisão,
Cuidado que pode quebrar e já não haver mais conserto. Existe um tempo para conserto. Eu me lembro de uma pessoa muito conhecida minha que ela sempre dizia: Deus é bom, Deus tem paciência, Deus é longânimo. 1 minuto antes de eu morrer eu vou pedir perdão a Jesus, eu sei que Jesus é bom. E às vezes quando o carro bate ou quando a morte chega rápido por você, não vai te dar tempo de uma segunda opção. Se existe uma coisa que você precisa cuidar, é baixar a sua bola, porque o que Jesus vem buscar nesse mundo é o olho molhado, o coração quebrantado e o joelho dobrado. O soberbo, ele não sabe o que são essas coisas. Versículo de número 2 diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o homem mau domina, há então muita tristeza sobre a terra. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos préssimos líderes que roubam, usurpam e tomam conta de tudo na terra. Mas eu quero falar agora sobre um outro tipo de governo. Quando você governa alguém ou quando você se autogoverna, como é você como governador? Nós temos às vezes a tendência de reclamarmos de Deus, reclamar de quem nos governa, mas a grande pergunta que eu quero te fazer agora é se você é governo sobre você. Você escolhe a calcinha que está em você, a cueca que está em você, a roupa que você veste, o que você faz com o seu dinheiro, e os seus resultados, eles não dependem exatamente de Deus, nem das pessoas que estão no controle do seu estado, do seu município, da sua cidade. Muitas coisas estão através do self-governo, do seu governo próprio, do seu domínio próprio. Você tem sido um bom governador de você? Você tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. De repente você precisa dizer no dia de hoje: volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor é que já te fez muito bem. Entre no mundo da gratidão. O soberbo sempre é ingrato. Versículos número 3 diz que o homem que ama a sabedoria, ele é uma alegria para o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Quanta gente tem jogado fortunas e fortunas fora de casa com dinheiro em prostituição, em pecados sexuais, em drogas e em coisas ilícitas. Quem não ajunta, espalha. Cuidado com aquelas pessoas que não estão ajuntando com vocês, que estão espalhando o fruto e o suor do teu rosto e do teu trabalho. O capítulo 5, ele fala muito bem sobre isso, e é uma grande dor saber que a mulher estranha levará a sua honra e os seus direitos. Versículo 4 diz que o rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de peitas a transforma. Quer dizer, aquela pessoa que tem governo, o rei, ou quem tem governo, é alguém que vai sustentar as coisas. E a minha pergunta hoje: se você é alguém desequilibrado, se você é alguém que não tem domínio próprio, nada que você põe a mão se sustenta. Se você é alguém que não tem conseguido ser um bom líder, um bom administrador, tudo que você põe a mão tem ido de mal a pior, é estéril, alguma coisa tem com o seu coração. O rei bom tudo sustenta, mas quem não reina, quem não domina, com certeza está vivendo sob o domínio de alguém, ou tem alguém morando no seu coração. Versículo de número 6 diz que na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Na vida do homem mau sempre há laço. Cuidado com amigos, com colegas, com palavras, com conversas. No outro dia eu tive que me apresentar numa delegacia por causa de um carro meu que foi roubado. E quando eu cheguei lá, eu fui conversar com o delegado sabia tudo da minha vida. O delegado, por um acaso, ele tinha o meu WhatsApp clonado. E ele começou a me fazer 2 a 3 perguntas, como eu fui militar e também trabalhei nessas áreas. Eu olhei para o delegado e comecei a rir. Falei: doutor, então o senhor sabe que eu sou um homem bom. Por que eu falei isso para ele? Porque o verso 6 aqui diz o seguinte: o homem que vive na transgressão, ele entra em laço, mas o justo canta e regozija-se. Eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que não tinha nada errado na minha vida. Por isso eu pude rir e olhar para o delegado, e ele só falou para mim: realmente eu não vi nada errado nos seus contatos, nas suas ligações e na sua conversa. Eu estava lá exatamente porque existia um bem meu que havia sido roubado. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios se desviam da ira. Ande sempre longe de briga, de dissensão.
Ódio gera ódio. Amor mata o ódio. Você quer matar alguém? Mate ainda aquele velho homem com amor. Você quer acabar com o problema? Lance amor, que você acaba com o problema. Quando você lançar ódio, você vai gerar mais ódio. O homem sanguinário, ele não se contenta com o sincero. E ele sempre vai procurar estar atrás da gente. Versículo 11 diz que um tolo expande a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Deixa por menos, deixa para lá, vai embora, procura o seu alvo, procura o seu direito. O tolo, ele não tem limites, ele quer lutar, ele quer brigar, ele quer trocar facada e ele quer fazer mal. Eu me lembro de um caso no Rio de Janeiro, de que duas crianças começaram a brigar na rua, um pai foi em casa, pegou a sua arma e o outro pai também, começaram a discutir os dois, um matou o outro. No outro dia tinha um velório de um lado da rua e do outro lado da rua, e as pessoas pararam, as famílias pararam e lá no meio da rua tinha um futebol. Os dois garotos estavam brincando. Às vezes a gente não tem limite na nossa ira e uma coisa que não pode acontecer em nenhum de nós é perdermos o nosso senso de certo e de errado. Versículo 15 e 16 diz o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz ou a menina entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Castiga o teu filho e ele te fará descansar e dará delícias à sua alma. Quando você for líder, quando você for pai, ou quando você estiver na posição de mãe, nunca tire a disciplina. Disciplina, discipulado, correção, pressão, sempre estarão ligados a criar filhos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A soberba derruba e abate, mas o espírito humilde vai gerar honra. Que o Senhor te abençoe, que você possa andar no caminho do kavod, da honra, peso, honra e glória para a tua vida. Deus abençoe. Vamos em frente. Capítulo 30.